Olá, esse é o Conexão. Na série de destaques de professores do Brasil, a gente vai conversar com o Geise Ferreira, que foi um dos finalistas do Global Teacher Prize de 2019, ficou entre os 50 melhores professores do mundo e ele desenvolveu um trabalho muito interessante em Pernambuco, utilizando a arte com os estudantes, a arte como um instrumento aí de construção do conhecimento, da cidadania, e é sobre isso que a gente vai conversar com ele. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão mais uma vez. Começo perguntando para você, como é que essas práticas que têm surgido no Brasil, que a gente tem visto surgir no Brasil, elas podem ser replicadas no nosso país? Eu vou pela linha da simplicidade. Eu acho que esse que está o diferencial. Não dá para inventar a roda na educação, mas tem muito professor engajado em fazer um trabalho diferenciado. E acho que o grande segredo é chamar o aluno para fazer contigo. Acho que tem aí uma linha tênue, tem professores que montam trabalhos incríveis para que o aluno execute. E eu vou na linha inversa, o aluno vem comigo para a gente pensar junto e construir junto com a arte, como você falou. Eu acho que é o papel principal, ela tem essa função de agregar. Ela anda por todas as disciplinas e quando eu chamo o aluno para construir comigo, é quando a gente consegue o sucesso. No seu caso, como é que foi isso? O que você observava na sua escola, entre os seus alunos, e qual foi a proposta que você fez? Eu parei para ouvir meu aluno, então ele dizia que os conteúdos não dialogavam, que eles queriam, então tive uma aula que eu disse, não, agora eu quero ouvir o que é que você tem para me dizer. Ah, professor, por que os conteúdos não têm nada a ver com o mundo que a gente gosta? Cadê os jogos, as séries, os filmes? Então, como eu trabalho arte, quando o assunto foi cinema, eu chamei os alunos para discutirem e eles falaram, professor, por que a gente não faz releituras de filmes e séries? E aí começou. Então, para ter uma ideia, na minha cidade não tem cinema, então não havia sentido eu trabalhar um assunto que os alunos não pudessem vivenciar. A sua cidade é? E também no interior de Pernambuco, fizemos uma parceria com a capital paraibana para levar os alunos no cinema, no shopping center, quando era fechado, entre 8h30 da manhã, a gente pagou só metade do preço, então eles experimentaram a sala de exibição. E vieram super empolgados, começaram a escrever novos roteiros de filmes, que fez bastante sucesso, como Harry Potter, Minecraft. Então eu consegui conciliar o mundo que eles têm lá fora com a escola, porque muitas vezes a gente fala que a escola é a segunda casa, mas que segunda casa é essa que não tem nada a ver com o que esse habitante quer. Então acho que o professor tem que ter esse papel de conciliar o mundo real com o conteúdo que tem que ser dado, e a gente está conseguindo fazer isso. Bacana. E quando você conseguiu conectar esse aluno a esse trabalho dentro da escola, quando ele conseguiu se ver ali identificado, o que você observou no desempenho ao longo do tempo? Primeira coisa, a assiduidade. A gente tem uma queda brusca nos alunos que evadem, porque a escola, sim, está dando o que ele quer ver. Outra coisa, a participação, o protagonismo, eu trabalho muito com isso. A primeira dica que eu sempre dou aos professores, primeiro dia de aula, quando eu pego a lista de alunos, eu vou lá, Bernardo, o que é que você faz de melhor? Ah, eu falo bem, eu sei me comunicar, então eu faço uma lista de qualidades. Então um desenho, eu sei que um canta, um sabe editar, isso no um início sabe do filmar. Ano já. Isso, no primeiro dia de aula eu sempre faço essa lista de qualidades. E aí quando vem, os assuntos vão surgindo, eu já sei quem pode fazer o quê. Porque se o professor pegar a potencialidade desse aluno e colocar isso na sala de aula, esse aluno não falta. Porque é uma escola que prioriza a sua qualidade. Então, que deixa de olhar que ele é bagunceiro, enfim, que ele não se relaciona bem, eu não vou atrás do problema, eu vou atrás da solução. Agora, você se inspirou em alguém ou em algum projeto para ter essa atitude em sala de aula? Na verdade, na minha formação, uma vez uma professora disse, Geise, dê aquela aula que você queria ver se você fosse o aluno. Então, essa é a minha máxima. Eu vou para a sala de aula e eu penso, como é que esse assunto poderia ser o mais interessante possível? Então, eu sempre chamo o aluno para pensar comigo, porque é muito simples. Se a aula é para o aluno, por que não ouvi-lo? Então, às vezes, alguns professores têm esse receio, não, eu sou o pedestal do saber. Eu procuro sempre andar alinhado com o aluno, porque eu não entendo outra forma. Se eu acho que esse assunto é mais interessante começar com um filme, com um jogo, por que não? Aí vem um bom planejamento, saber o que é que você quer dar, claro, né? Tudo de forma muito pedagógica, pensada, mas nunca dissociada com o querer do aluno. Eu não acho que o aluno aprenda se ele não estiver empolgado. Agora, na sua própria escola, esse projeto que você liderou, encabeçou, ajudou a construir, ele também deu frutos? Ou seja, outros colegas também passaram a seguir esses mesmos caminhos que você? Sim, em 2014 eu ganhei pela primeira vez com um prêmio aqui do Brasil, né, Professores do Brasil, com trabalhos de fotografia para resgatar a autoestima. Então, depois desse dia que a escola ficou conhecida pela pedagogia de projetos, a gente hoje tem essa prática bem consolidada. E eu te digo o seguinte, está dando tão certo que já há 5 anos não existem mais escolas privadas do ensino médio. Os alunos migram para a escola pública, então eu fico muito feliz de saber que a nossa escola, o Erém Frei Orlando, lá em Itambé, interior de Pernambuco, está fazendo... Se tornou uma referência, então. Se tornou uma referência. Para você ter ideia, como eu falei, os pais acreditam na escola. Não põem mais alunos nas escolas particulares, porque tem muito disso. Parece que a escola pública
é ruim, é menor, e não é verdade. Tem um trabalho muito legal lá e isso vai se disseminando, né? Hoje já palestro bastante pelo país para falar que é possível fazer educação pública de qualidade. Maravilha. E a gente sabe também que grandes mudanças elas acontecem a partir de decisões estruturantes, decisões de governo, de Estado. Agora, em que medida o professor, dentro ali do ambiente dele, também tem uma responsabilidade e tem poder de propor uma nova educação, criar um outro ambiente? Primeiro eu falo muito, os professores estão desacreditados por todo o ambiente político, enfim, que estamos vivendo. Parece que sobrou para o professor a culpa, a profissão pior, sofressor, que eu detesto essa expressão. Eu tenho problemas na minha profissão, como você deve ter na sua, em várias outras profissões. Então eu tento empoderar o professor, ele tem que ter ciência do papel que ele vai desempenhar. Eu sou filho de um pai analfabeto que acreditou na educação. Então hoje, né, eu já mudei totalmente, a minha família está muito diferente através da educação. Eu digo muito isso, se um médico salva uma vida, o professor salva uma geração. Então isso é muito importante, o professor tem que entender o papel que ele tem. Então não seja medíocre, entre acreditando na tua força, o aluno compra a tua verdade. Se eu fui formado por uma escola pública e cheguei até aqui, né, entre os 50 melhores do mundo, é porque a educação funciona. Então, professores que estão me ouvindo, né, acreditem no teu papel. O que vocês fazem é incrível, sabe? Tem crianças que só tem você como exemplo, então não esqueçam disso. Quando você for para a sala de aula, o teu trabalho é muito impactante. E é isso que eu tento mostrar através de um trabalho simples, mas eu acredito piamente no papel do professor. Agora, evidentemente, você teve ajuda para seguir com o projeto, você contou com uma escola que foi parceira no sentido de permitir que você tocasse todas essas ideias. E como é que você avalia aí o papel do gestor também? Porque o professor muitas vezes fica lá isolado, né, na ponta, dentro de sala de aula, e o gestor tem um papel importante aí também, né? Pois é, quando eu falo assim, projeto não fui eu apenas, né? A gente tem todo um arcabouço por trás, é muito importante ter o apoio da gestão, porque eu não concebo assim, esses projetos educacionais, eles são, entre aspas, barulhentos. Precisa que o aluno se locomova, saia da escola, e se você não tiver esse aval da escola, fica complicado. Por isso que eu entendo escola como um patamar, muita gente trabalhando, não só o professor na sala de aula, mas é a família dando apoio aos meus projetos, eu recorro muito à comunidade. Então, não tenho condições para filmar, não tenho uma máquina, vou atrás da comunidade, eles me emprestam, chamo a família, então é importante a gente pensar a educação como um grupo de pessoas reunidas para que dê certo. Por isso que o papel da gestão é fundamental. Aí eu acho que você falou um ponto principal, não adianta só capacitar o professor para ser inovador. Se a gente tiver uma gestão antiquada que não acredite nessa mudança, haverá embates. Eu tenho ouvido muitos relatos desse tipo, mas eu quero fazer, o coordenador, a diretora não deixa. Então a escola tem que ter bem claro no PPP a política que ela quer atingir. Assim vai ser uma escola didática, com a pedagogia de projetos, isso tem que estar muito bem amarrado, porque senão você pode encontrar problemas aí. Problemas à parte, você acha que a sociedade, de maneira geral, tem se preocupado mais com o debate da educação, tem se envolvido mais? Sim, isso aí eu tenho certeza. Agora eu faço parte de um grupo, o Conectando Saberes, né? E eu tenho percebido como deram força e vez ao professor. Antes preparavam-se leis de cima para baixo, hoje eu já escuto, estamos sendo convidados a debater e dar ideias para melhorar a nossa docência, a carreira. Eu acho que estamos no caminho, claro, é um primeiro passo. Dessas vezes que eu saí do país, vi que a gente tem muito a caminhar ainda, mas quando eu olhei o Brasil de fora para dentro, eu vi como a gente está avançando, a passos ainda um pouco lentos, mas eu acho que a gente vai mudar isso, porque o professor brasileiro é muito criativo. Eu percebo isso, acho que a gente consegue ultrapassar essa falta de material com criatividade. Então o professor, cada vez mais que ele vai chegando nesses pontos mais altos, dando mais dicas, principalmente chegando a quem faz a lei, né? Eu acho que está ouvindo muito professor nessa fase, é muito importante. Como é que você vai formular uma lei e não escuta o mais interessado, que é o professor? Então, acho que dar espaço como esse que vocês estão fazendo para que o professor chegue, a sua voz atinja mais pessoas, é muito importante. E mesmo porque educação é sinônimo de democracia, né? Exato. Nenhum país do primeiro mundo avançou sem investir em educação. Então, espero que o país continue a ouvir os professores e principalmente valorizá-los. Maravilha. Eu queria agradecer muito sua participação de novo aqui no Conexão, viu? Foi um prazer. Valeu, obrigado, boa sorte. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até a próxima.